E a coisa piora um pouco mais, né? Agora é oficial. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tudo bem? Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui cultuando a Deus junto com esta amada igreja. Sirvo a Deus ali na nossa sede, e o pastor Ruimar me ligou, e sempre o pastor está enviando um pastor a algumas congregações. E o pastor Ruimar me ligou dizendo assim: você vai estar lá na colônia agrícola Samambaia. Se ele não falasse aonde que é, eu ia parar lá no Samambaia. E aí, como é o chefe que mandou, você nem questiona, né? Deu ordem, vai, cumpre a ordem que foi designada. Por isso, eu trago aqui o abraço do pastor Ruimar, do pastor Ronaldo, nossos presidentes, a essa amada igreja, ao pastor Jonathan, né? Fica aqui, eu trago o abraço deles. E o pastor Ruimar hoje está dando um abraço de longe, viu? Porque o pastor Ruimar hoje está lá em São Paulo, lá na igreja do pastor Denis. Aí eu não sei se ele me ligou de lá ou de onde que ele foi, eu só sei que ele me ligou e disse: vai. Eu falei assim: então, missão dada, missão cumprida, né? Então eu estou aqui para cultuar a Deus com os irmãos. Estar pregando aqui não me faz maior nem melhor do que ninguém, porque sou servo do Senhor como todos que aqui estão. Louvo a Deus pela vida desta igreja. Estamos passando uma fase complicada, né? Já está quase no finalzinho, né? Já está quase no finalzinho aí dessa pandemia. E a gente que está envolvido, tanto eu, minha esposa, e que estão envolvidos na área da saúde, a gente está lá dentro, a gente não vê muito esse estardalhaço todo, mas a mídia está dizendo que está, então a gente está, vamos por ela, né? Mas está passando, e eu louvo a Deus que a igreja está aos poucos retornando aos templos para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor. Amém? Quero pedir você, por gentileza, que coloque-se de pé, vamos fazer menção do texto. Deus abençoe a minha família, minha esposa, meu filho que me acompanham, sempre por onde eu estou ministrando. E assim, estamos vivendo uma noite hoje, é uma noite memorável, uma noite de adoração, quando a gente vai estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, serei breve na minha reflexão, para que possamos todos juntos participar o mais rápido possível da ceia. Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 11. Estarei falando de um texto bastante conhecido, tão antigo, mas muito atualizado nas nossas vidas. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: também vou. Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto muito conhecido. Versículo 1, assim está escrito: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir,
ou esperamos outros? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Amém? Pode tomar assento, Deus vos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, toda a atenção será pouco pelo tamanho da importância do texto, apesar de ser muito breve, mas pela importância desse texto, desse cenário que a Bíblia está apresentando aqui, sobre dois personagens completamente diferentes um do outro, João Batista e Jesus. Mas são cenários que você olha para dentro desse texto e às vezes questiona: o que isso tem a ver comigo? O que Deus quer falar comigo através desse texto? Ora, esse cenário, aparentemente ou humanamente falando, traz uma preocupação para a nossa alma. E o que está acontecendo com João Batista, ou o que aconteceu com João Batista, acontece conosco também. Essa história de João Batista se repita conosco também. Mas como que isto acontece? Este João Batista é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, todos sabem disso. Esse João Batista é aquele que veio preparar, aquele que pregava a palavra de Deus nos desertos, e por alguns momentos alguém confundia ele se era Elias, se era Jesus, o Mestre, se era o Messias. E chegaram e perguntaram para ele: quem que você é? Você é Elias? Ele disse: não, eu não sou Elias. Ah, você é o Messias? Talvez ele disse: agora vocês foram longe demais. Eu não sou o Messias. Então quem você é? Eu sou uma voz que clama no deserto. A humildade deste homem era tão grande que ele compara a sua voz como uma voz que clama no deserto. E eu lhe pergunto: como seria uma voz que clama no deserto? Não tem força? Talvez uma voz rouca, seca? Não tem ninguém para ouvir? Mas este era o João Batista que pregava a palavra do Senhor contra os pecados da época. João Batista, aparentemente, você olhava para ele e não via um erro nele. João Batista não falhava. João Batista não errava. Ele veio preparar o caminho daquele que resolveria a situação da humanidade. Esse João Batista é o mesmo que quando estava pregando, ele olhou para aquela multidão e disse: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas após ou depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, cujo não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Eu não sou digno de me prostrar para tirar ou desatar a sandália dos seus pés. E quando Jesus chega no Jordão para ser batizado, ele está batizando e de repente parece que o tempo para. Parece que o céu se cala, a multidão não se move mais. E talvez alguém gritava: João, por que você parou de batizar?
Ninguém fala mais nada, mas parece que eu vejo esse cenário, parece que eu vejo esta visão, quando João para os trabalhos do batismo e veja a multidão se abrindo para passar um. E João Batista olha para ele e aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que era o primeiro, parece não, era o primeiro encontro daqueles dois. E João Batista já sabia quem era. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Observa que é completamente o contrário dos cordeiros que era oferecido lá no tempo da lei. Porque lá no tempo da lei, quando alguém pecava, matava um bode, um cabrito, ou um par de pombos, e levava, e o sangue, quando era derramado, era para cobrir o pecado. Agora ele usa a expressão: eis o Cordeiro de Deus que não cobre, ele tira o pecado do mundo. Então João sabia quem era. João sabia de quem se tratava. E João chega para ele e fala assim: eu careço de ser batizado pelo Senhor e vem tu a mim. Observa que Jesus não quebra a hierarquia do momento. E Jesus diz assim: olha, João, deixa por agora, até que se cumpra a palavra do meu Pai. E eu quero sair desta introdução e dizer aos amados irmãos que eu quero vos pregar essa reflexão subordinado ao tema: vivendo na dependência de Cristo. Aleluia. Talvez você já ouviu esta expressão várias vezes no decorrer da sua trajetória: eu não quero ser dependente do meu marido. Eu não quero ser dependente da minha esposa. Eu não quero ser dependente do irmão, do parente. Eu não quero ser dependente de patrão. Eu não quero ser dependente de ninguém. Mas nesse caso aqui, é impossível não ser dependente de Cristo. Você pode correr para onde você for, você pode se estribar nos seus conhecimentos e dizer: eu não dependo de ninguém. Ei, abre aspas, você depende de Deus, porque você respira, porque Deus está deixando. Você está vivo, porque Deus deixou. Você está aqui hoje, porque Ele permitiu a nossa estadia aqui. Eu vou procurar modular a voz, irmão, porque eu sou assim, eu empolgo falar de Jesus. Quando eu empolgo falar de Jesus, parece que eu perdo a noção do tempo. Mas calma aí que eu vou modulando aqui a voz. Como eu disse, a voz já não é bonita, já não é perfeita. E aí quando você empolga, o trem fica pior ainda. Mas eu sou dependente total dele. Se eu levanto, eu dependo dele. Quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para o serviço, e quando você vê pessoas respirando por intubação, você olha e fala: Deus, como eu sou dependente de Ti, como eu preciso, como eu Te agradeço, porque eu amanheci e vi o sol nascer de novo, e eu estou respirando sozinho por causa da Tua graça, porque eu sou dependente dEle. Eu sou dependente dele. E você é dependente dele. Peita ele e diz assim: Jesus, eu não quero ser dependente do Senhor. Peita ele e fala isso para ele, para ver o que acontece. Olha a tesourinha do ar que respira, ó. Clac! Aí você já está todo fadigado procurando um médico. Mas João Batista também sentiu-se dependente dele. Sabe por quê? Porque João Batista foi preso por pregar o evangelho, por pregar contra o pecado. João Batista vai preso. Agora olha que coisa impressionante isso aqui, amado. Preste bem atenção nisso aqui. Porque isso aqui talvez entra no nosso cotidiano. João Batista vai preso.
a Herodias, ou Herodes, com Herodias, entrou em pecado, e João Batista batia contra o pecado. E eles não gostaram. E mandou prender João Batista. E João Batista na prisão, Herodes dá uma festa, pastor. Dá uma festa. E ele quer presentear a garota, né? A Herodias, ele quer presentear ela. E ela fala, me pede metade do meu reino que eu te dou. E o que ela pede? O que ela pede? Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A cabeça de um servo de Deus tem muito mais valor do que um reinado. Porque ela poderia ter pedido a metade da riqueza dele. Ela poderia ter pedido ouros da época. Mas ela pediu a cabeça de João Batista. Ei, a tua cabeça tem um valor imensurável. E o inimigo fica perturbado com isso. Porque quando Jesus vai para subir, ele diz o seguinte, ó, eu vou para o Pai, mas quando eu estiver lá, eu rogarei a Ele para que Ele envie um outro Consolador. E aqui eu parafraseo o texto. Quem sabe Deus ou o próprio Cristo diz para o Espírito Santo, você quer morar onde? Você quer morar no Lago Sul? Você quer morar no Parque Way? Você quer morar na Asa Norte, na Asa Sul? O Espírito Santo diz, não, eu quero morar no coração daquele que te serve. E Ele escolheu o meu e o teu para morar. A nossa vida tem muito mais valor do que qualquer mansão nessa terra. Aí sabe o que acontece? Antes de João Batista ser degolado, ele manda os discípulos, olha que coisa impressionante. João Batista pensou consigo, Jesus é meu amigo, e eu estou preso aqui, e todo mundo já sabe quem é Jesus. Então eu vou falar para ele que eu estou preso. Quando eu falar para o meu amigo que eu estou preso, ele vai vir aqui me ver, me visitar. Isto aqui, irmão, na ótica humana para nós aqui, é inadmissível. Se você aqui, humanamente falando, se você está doente, se você está passando por uma situação complicada, e você faz o seu amigo, um dos seus melhores amigos, saber que você está precisando dele no momento, e você pede ele para ir lá te visitar e ele não vai, você perde a amizade. Ah, mas perde, mas, poxa, não falou que era meu amigo? Como é que é meu amigo se quando eu mais precisei, você não veio aqui me socorrer? Isso aqui para nós não é grave. Eu conheço história de pessoas, e você deve conhecer também, que as pessoas perderam a amizade porque o amigo não foi visitar ele em determinada situação que estava precisando. Aí João Batista, foi eu que preparei o caminho de Jesus. Eu sou primeiro do que ele. Eu que batizei ele. Então, quando ele ficar sabendo que eu estou preso, aí ele vai largar tudo que ele está fazendo e vai vir para cá para me socorrer, para me dar um amparo, para me dar a mão, para ir lá conversar com Herodes, para poder tirar eu daqui da prisão. E ele vai vir. Aí o que ele acontece? Ele percebe que quando Jesus, no texto que diz aqui, que quando Jesus dá os ensinamentos para os apóstolos de Jesus, ele percebe que já tem um tempo, que Jesus ensinou os discípulos, e até agora ele não apareceu. Aí ele chama 2 dos seus discípulos, fala assim, ei, vem aqui, faz favor. Vai ao encontro de Jesus e pergunta a ele se ele é o Cristo que há de vir, ou se eu tenho que esperar outro. Olha a situação que chegou João Batista. Pergunta se ele é o Cristo, ou eu tenho que esperar outro. Aí os 2 discípulos chegam, de João chegam, vai lá e pergunta, ô Jesus, Pai do Senhor, Jesus, Pai do Senhor, meu filho, tudo bem? Tudo. É o seguinte, Jesus, João Batista mandou vir cá perguntar ao Senhor, se o Senhor é o Senhor mesmo.
ou vai ter que esperar outro. E Jesus deu uma olhada para eles e não retrucou, e não falou nada. Ele só disse o seguinte: vai e diz para João, isso que nós lemos aqui. Vai e diz para João que os cegos veem, os coxos estão andando, os mortos ressuscitam, e os pobres são anunciado o evangelho. E diz para ele ainda que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mas é só isso? Vai lá e diz para ele que ele sabe. Eu conheço João Batista, eu sei quem é ele. Se você falou isso para ele, ele vai entender. Aí os discípulos chegam para João, fala: João. E João disse: cadê? Jesus veio? Não, Jesus não veio não. Você falou para ele que eu estava preso? Falei. Você falou que era João Batista, aquele que eu batizei ele, que eu vim preparar? Falei. E ele, o que ele falou? Olha, ele só mandou um negócio para você. O que foi que ele mandou falar? Ah, ele mandou um bilhetinho para poder entregar para Herodes, me tirar. Não, ele só mandou falar o seguinte: que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres estão sendo anunciado o evangelho. E ele falou ainda, na hora que nós fomos saindo, ele falou assim: ei, e diz para ele que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Quando João Batista ouve isso, ele cala. Sabe por quê? Porque ele é dependente de Cristo. Sabe por que João parou e não discutiu mais nada, não falou mais nada? Porque, em outras palavras, João Batista entendeu o seguinte: que Jesus estava falando através daquilo. Jesus estava dizendo: diz para João Batista descansar em paz, porque daqui para frente eu estou no comando. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Nessa luta, nessa prisão que você talvez está vivendo, descansa nele, porque daqui para frente é com ele, o poder é dele, a glória é dele, e você é dependente dele. Acalma esse teu coração, pelo amor de Deus, porque agora é com ele. Pastor, mas a porta fechou, e daí? Agora é com ele. Mas eu já chamei ele, eu já orei por ele, eu já busquei na madrugada. O que ele falou para você? Nada, ele falou nada para você. Então tranquilize-se, porque até no silêncio de Deus há resposta. Até no silêncio de Deus tem milagre para a tua vida. Calma, sossega. Ele está no controle e você é dependente dele. Você é dependente dele. Ele está no controle e você é dependente dele. Não adianta, irmão. Ele sempre ganha. Ele sempre está no comando. Nada que nós fazemos aqui para provocar a impressão dele vai chamar tanto a atenção dele, como apenas uma palavra que ele falar para nós, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural. Ei, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Levante a sua mão se você pode. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Quem quer ver o sobrenatural de Deus aqui? Levante a mão. Então entenda, se você quer ver o sobrenatural de Deus, então busca também de forma sobrenatural. Busca de forma sobrenatural. Porque intimidade com Ele, ser dependente dEle, e ser dependente dEle e não ter intimidade com Ele, pouca coisa vai resolver. E que jeito que eu busco intimidade? Que jeito que eu busco intimidade? Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, clamando, buscando a sua face, se prostrando diante dele. E o que eu faço para confiar? Saber que eu estou confiando e que eu sou dependente dele. Aquilo que Pedro disse: lança a sua ansiedade sobre ele. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida de nós. Então sossega.
Eu sempre digo uma frase, irmão, que talvez você possa até não entender, mas quem é que já ouviu dizer assim, ó, gente, faz tempo que Deus não fala comigo? Não é que Deus cala para você. Não é que o Espírito Santo calou para você. Talvez é porque você está muito tempo sem ler a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia não precisa correr atrás de profecia. Para ouvir, eis que te digo, eis que falo contigo, meu servo. Quem lê a Bíblia não precisa você correr. E se um dia tiver de vir uma mensagem por intermédio de uma mensagem profética, por intermédio de um profeta, Deus envia, não é preciso buscar, Deus envia. Mas a primeira coisa que você ouve Deus falar é ler a sua palavra. É ela que liberta, é ela que provoca um milagre acontecer. Não existe profecia melhor do que ler a Bíblia. É por isso que às vezes nós sim falamos, Deus, faz tempo que Deus não fala comigo. Nós não lemos a Bíblia. E aí, irmão, se você não lê a Bíblia, esse dia eu tive uma reunião, nós tivemos uma reunião, e nessa reunião, o pastor Ronaldo, o pastor Ruimar sempre dizer, gente, o povo está com medo de vir para a igreja, por conta do coronavírus. O governo já liberou para vir, mas o povo não está vindo, porque está com medo. E nessa reunião eu disse assim, pastor, eu respeito a opinião de cada um dos senhores, mas o povo não está vindo para a igreja não é com medo de coronavírus mais não. Porque se fosse com medo de coronavírus, eles não iam no supermercado, não iam no shopping, não iam trabalhar, não iam para a rua. O povo não vem, o povo tem muitos que não estão vindo, é porque esfriaram na fé. É porque não encontraram força. E é dessa forma, eu vivi a minha infância, meu período de criança e um pedaço da minha juventude, eu vivia na roça com meu pai, cuidando de gado. E eu via que eu cresci ouvindo meu pai dizendo o seguinte, o gado quando ele foge do curral, ele fica arisco, ele não volta. É um trabalho para voltar. E ovelha no mundo espiritual é assim, afastamos do templo, afastamos do aprisco, então se esfriaram. E uma outra reunião que eu estava com o pastor Clério, eu disse, pastor Clério, nós estamos vivendo uma época, se alguém não acreditava no sacudir da figueira de Cristo, Deus balançou a figueira dele, e aquele que estava fraco caíram. E eu já vi muitos pastores se lembrando, pastor, o que eu vou fazer? O povo fugiu da igreja. Aprenda, entenda os mistérios de Cristo. Essa não é a pior fase da igreja, muito pelo contrário, é a melhor fase da igreja. Por quê, pastor? Porque temos a oportunidade de começar do zero, fazer tudo de novo e fazer de forma correta. Pastor, eu estou aqui na igreja. É porque a figueira balançou e você permaneceu firme. Se você está aqui, é porque você está firme. É porque você foi dependente dele. Então aprenda a ser dependente dele. Se você chamou ele e não veio, ele silenciou para você, calma. Faz da palavra do salmista que escreveu o Salmo 46, que tudo indica que foi Moisés, e diz o seguinte: esperais com paciência. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro. Acalma. Sossega. Espera. O silêncio de Deus de tudo não é ruim. Sabe por que eu aprendi comigo assim? Sabe por que às vezes Deus silencia? Se eu posso dizer que Deus fica refém de alguma coisa, Ele é refém das próprias palavras dEle. Porque quando Deus está em silêncio, o inimigo parece praga em cima da igreja, em cima da sua alma. Eu vou destruir, eu vou matar, porque ele está triste, ele não está vendo, ele não está ouvindo. Só que engano do diabo.
Porque você pode até não estar vendo, você pode até não estar ouvindo, mas Jesus não é um pai irresponsável que larga o filho na luta e fica do outro lado observando. Se ele entra, se você entra na batalha, Deus está te assistindo de lá. Você pode até enfrentar os vendavais, mas você não será e não vai morrer na tempestade. Você não vai morrer na luta, porque Deus cuidará da tua alma e da tua vida. Mas seja dependente dele. Eu queria pedir você fica de pé. João Batista entendeu o silêncio de Deus. E detalhe, nem para o sepultamento Jesus foi. Nem para o sepultamento de João Batista Jesus foi. Foi degolado, foi jogado para lá e Jesus falou, deixa quieto lá. Só que tem uma coisa. Depois que João Batista morre, Jesus começa a dar testemunho de João Batista. A ponto de dizer o seguinte: nascido de mulher, não nascerá alguém maior do que João Batista. Ei, o que você pode perguntar e dizer, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem. A sua história, eu e você está escrevendo uma história aqui na terra. Qual é o testemunho que Jesus dará de você? Qual é o testemunho que Jesus dará de mim? Porque ele disse, nascido de mulher, não nascerá alguém maior do que João Batista. Testemunho perfeito. Qual é o testemunho que Jesus dará de mim? Qual é o testemunho que Jesus dará de você? Então isso tem alguma coisa a ver comigo. Porque eu preciso me renovar. Pastor Romar me convidou para pregar na vigília na sede. Eu preguei e eu disse uma palavra dizendo o seguinte. Ele falou sobre, o tema era sobre avivamento. E eu disse, avivamento significa tornar vivo. Se eu estou escrevendo uma história, aqui dentro de mim precisa estar vivo. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser vivificado. Pode cair tudo do meu lado, mas eu não posso ser atingido. E se chegar a atingir, eu tenho que ser como uma palmeira plantada perto de rio, que enverga, mas não quebra. Porque a Bíblia sempre diz que a igreja é palmeiras nova, oliveira nova, palmeira plantada perto de rios. E na seca ela não perde o seu vigor. Isso é tornar vivo, é tornar avivado, para escrever uma história. Para escrever uma história, escreva uma história. Pastor, eu errei na minha história. Começa de novo. A oportunidade é agora. Se você tem a oportunidade de escrever uma nova história, não perca a oportunidade. E guarde isso que eu vou dizer sempre por onde eu passo. Tem oportunidade que ela vai e volta, mas tem algumas oportunidades que são únicas. Elas passam e nunca mais volta para você. Então aproveita as oportunidades que surgem e começa a glorificar a Deus, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, e você é dependente dEle e Ele cuida de ti. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Saia daqui convicto de que o que você está enfrentando não é para derrota. O Espírito Santo está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: o que você está enfrentando faz-se necessário. Guarde bem isso, você vai entender. Você vai entender o que o Espírito Santo está te dizendo contigo. O que você está enfrentando faz-se necessário. Porque tem coisa que eu dou só depois que aprender.
E o que você está passando, eu estou te ensinando, eu estou te mostrando, porque o que eu tenho para ti, depois do que você está enfrentando, será maior do que aquilo que você me impediu. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, adore a Jesus nesta hora. Só você que é dependente dele, adore a Jesus nesta hora. Adore a Jesus nesta hora, porque ele é digno de honra, ele é digno de glória. Espírito Santo da verdade, Senhor, conforme tu colocaste a tua palavra no meu coração para transmitir a nós aqui nesta noite, assim, Senhor Deus, entreguei conforme tu me orientaste. Agora humildemente, Senhor Deus da glória, eu te peço, entra com providência, mexe onde eu não posso mexer, entra onde eu não posso entrar, e aquilo que fugiu do controle, Espírito Santo, toma direção agora, tome o controle desta navegação, tome direção, meu Deus, e faça-nos entender que somos dependentes da tua glória, somos dependentes do teu poder, somos dependentes da tua mão. Espírito Santo, faça um milagre que o homem não pode fazer. Senhor Deus, faça-nos entender que o teu silêncio é uma providência inconfundível para poder vencer, ó Deus, a astuta cilada do diabo. Senhor, o teu silêncio, eu te agradeço pelo teu silêncio. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço pela tua igreja. Eu te agradeço por esse ministério. Eu te agradeço, Deus, pela tua palavra e pela presença gloriosa